Bom dia. Bom dia. Estava tentando melhorar minha voz. De braços abertos, como alguém te esqueceu, me leva pra casa. Eu quero voltar mais longe de ti. Não é o meu lugar. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A voz não está muito boa não, mas vamos lá. Mas está tudo bem, está melhorando, né? Graças a Deus por isso. O tablet descarregou aqui. Bom dia, estamos aqui, vamos orar para a nossa leitura. Hoje, 24/4, nós vamos ler 1 Reis, do 13 ao 16, nós estamos no livro de 1 Reis, amém? Vamos orar. Pai, a Ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre nos ouve. Por isso nos colocamos aqui agora, Pai, te agradecendo pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua bondade que tem nos alcançado. Obrigado, Deus, por, mesmo não sendo merecedora, o Senhor me amar. Obrigada pelo Teu amor. Obrigado, Pai amado, por cada um que aqui está e que aqui vai estar. Que o Senhor continue, ó Deus, abençoando e nos levando a conhecer e a buscar, a conhecer a Tua palavra. Fala aos nossos corações, ó Pai, por meio dela, que nesta manhã ela seja sempre lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Guia-nos, ó Pai amado, e por meio da Tua palavra venha nos ensinar a ser guiados por Ti. Eu imploro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é bom. Em todo tempo, Deus é bom. Amém. Esse é mais um dia que o Senhor fez para nós. Eu acho que está demorando um pouquinho, porque parece que o Instagram não entregou ainda, mas nós vamos aqui continuar a nossa leitura, amém? Hoje lendo 1 Reis, do 13 ao 16. Um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor,
Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. A desobediência e o castigo do profeta. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que disseram ao rei contaram mais a seu pai. Contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi, pois, o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: venha comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E chamou o homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à palavra do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois do profeta, quem lhe fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse:
É o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardai-me o jumento. Eles os albardaram. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e o pôs sobre o jumento, e o tornou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade para o chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro, e o prantearam, dizendo: Ah, irmão meu, depois de haver sepultado, disse a seus filhos: Quando eu morrer, enterrai-me ao sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel e contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. A persistência de Jeroboão no pecado. Depois dessas coisas, Jeroboão ainda não deixou o seu mau caminho. Antes, de entre o povo, tornou a constituir sacerdotes para lugares altos. A quem queria, consagrava para sacerdote de lugares altos. Isso se tornou em pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da terra. Capítulo 14. A profecia de Ahias contra Jeroboão. Naquele tempo, adoeceu Abiás, filho de Jeroboão. Disse ele à sua mulher: Dispõe-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá o profeta Ahias, o qual a meu respeito disse que eu seria rei sobre esse povo. Leva contigo 10 pães, bolos e uma botija de mel, e vai ter com ele. Ele te dirá o que há de suceder a este menino. A mulher de Jeroboão assim o fez. Levantou-se, foi a Siló e entrou na casa de Ahias. Ahias já não podia ver, porque os seus olhos já se tinham escurecido por causa da sua velhice. Porém o Senhor disse a Ahias: Eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, que está doente. Assim e assim lhe falarás, porque ao entrar fingirá ser outra. Ouvindo Ahias o ruído de seus pés, quando ela entrava pela porta, disse: Entra, mulher de Jeroboão, porque finges assim? Pois eu estou carregada de te dizer duras novas. Vai e diz a Jeroboão: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, porquanto te levantei do meio do povo e te fiz príncipe sobre o meu povo de Israel, e tirei o reino da casa de Davi, e tu entreguei, tu não fostes como Davi, meu servo, guardou os meus mandamentos e andou após mim de todo o seu coração, para somente o que parecia reto aos olhos. Antes fizeste o mal, pior do que todos os que foram antes de ti, e fizeste outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira, e me virastes as costas. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer do sexo masculino, tanto escravo quanto como livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até de todo ela se acabe. Quem morrer a Jeroboão na cidade, os cães o comerão, e o que morrer no campo aberto, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: Tu, pois, dispõe-te e vai para a tua casa. Quando puseres os pés na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o planteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este dará a entrada e sepultura.
porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, em casa de Jeroboão. O Senhor, pois, suscitará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Que digo eu? Há de ser já. Também o Senhor ferirá a Israel para que se agite como a cana, se agita nas águas, arrancará a Israel dessa boa terra que dera a seus pais, e os espalhará para além do Eufrates, porquanto fez os seus postes ídolos, provocando o Senhor a ira. Abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, que Jeroboão cometeu, e pelo que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão se levantou, e chegou a Tirsa. Chegando ela ao limiar da casa, morreu o menino. Sepultaram-no, e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Aiás, seu servo. Quanto aos mais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Foi 22 anos o tempo que reinou Jeroboão, e descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Jeroboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. De 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, na cidade em que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para estabelecer ali o seu nome. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita. Fez Judá o que era mal perante o Senhor, e com pecados que cometeu o provocou a zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também os de Judá edificaram altos, estátuas, colunas e postes ídolos no altar de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara diante dos filhos de Israel. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão tinha feito. Em lugar destes, fez o rei Roboão escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que guardavam a porta da casa do rei. Toda vez que o rei entrava na casa do Senhor, os da guarda usavam escudos e tornavam a trazê-lo para a câmara da guarda. Quanto aos mais dos altos de Roboão e a tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Roboão descansou com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. Naamá era o nome de sua mãe, Amonita, e Abiás, filho de Roboão, reinou em seu lugar. O reinado de Abiás de Judá. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abiás começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os seus pecados. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Mas, por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho e depois dele e dando estabilidade a Jerusalém.
Porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, em todos os seus dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Houve guerra entre Roboão e Jeroboão, todos os dias da sua vida. Quanto aos mais atos de Abiás, e a todos os quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das histórias dos reis de Judá? Também houve guerra entre Abiás e Jeroboão. Abiás descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Asa de Judá. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou Asa a reinar sobre Judá. 41 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até Maaca, sua mãe, depois da dignidade da rainha mãe, porquanto ele havia feito poste ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale do Cedro. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia o coração de Asa foi, todos os seus dias, totalmente do Senhor. Trouxe à casa do Senhor as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias, porque Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para que ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou toda a prata e ouro restante nos tesouros da casa do Senhor, e os tesouros da casa do rei os entregou nas mãos de seu servo. E o rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, o que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando um presente, prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Adão, a Abel-Bet-Maaca e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e ficou em Tissa. Então o rei Asa fez apregoar por toda a região de Judá, que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a sua madeira, com que Baasa a edificara. Com elas edificou o rei, assim Asa, a Geba de Benjamim e a Mispa. Quanto aos mais altos de Asa, e a todos o seu poder, e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro da história do rei de Judá? Porém, no tempo de sua velhice, padeceu dos pés, descansou Asa com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. O mau reinado de Nadab de Israel. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no ano 2º de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor e andou nos caminhos de seu pai, e no pecado com que seu pai fizera pecar a Israel. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aias, da casa de Isacar,
e o feriu em Gibeton, que era dos filisteus. Quando Nadab e todo Israel cercaram Gibeton, Baasa, no ano 3º de Asa, rei de Judá, matou a Nadab e passou a reinar em seu lugar. Logo que começou a reinar, matou toda a descendência de Jeroboão. Não lhe deixou ninguém com vida. A todos exterminou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de seu servo, Aias o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e pelos que fizera Israel cometer, por causa da provocação com que o irritara ao Senhor, Deus de Israel. Quanto aos mais altos de Nadab e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos nos livros dos reis de Israel? Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. O reinado de Baasa, de Israel. No ano 3º de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aias, começou a reinar sobre todo Israel em Tissa, e reinou 24 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, e andou no caminho de Jeroboão, no seu pecado, o qual fizera Israel cometer. O profeta de Jeú contra Baasa, a profecia de Jeú contra Baasa, capítulo 16. Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo: porquanto te levantei do pó e te constituí príncipe sobre o meu povo de Israel, e tens andado no caminho de Jeroboão, e tens feito pecar o meu povo de Israel, irritando-me com os teus pecados, eis que te exterminarei a ti, Baasa, os teus descendentes, e farei a tua casa como casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo aberto, as aves do céu o comerão. Quanto aos mais altos de Baasa, e ao que fez o seu poder, porventura não estão escritos nos livros das histórias dos reis de Israel? Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tissa, e Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Assim veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua descendência, e isso por todo o mal que fizera perante o Senhor, irritando-o com as suas obras, por ser como a casa de Jeroboão, e também porque matara a casa de Jeroboão. O reinado de Elá de Israel e a conspiração de Zirim. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tissa sobre Israel, e reinou 2 anos. Zirim, seu servo, comandante da metade dos carros, conspirou contra ele. Achava-se Elá em Tissa, bebendo e embriagando-se em casa de Asa, seu mordomo em Tissa. Entrou Zirim e o feriu, e o matou no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa. Não lhe deixou nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Assim exterminou Ziri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú contra Baasa. Por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, com seus ídolos. Quanto aos mais atos de Elá e a tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? O reinado de Ziri de Israel.
No ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zirim 7 dias em Tissa. O povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zirim conspirou contra o rei e o matou. Pelo que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel a Orim, e o comandante do exército. Subiu Oni de Gibeton e todo Israel com ele e sitiaram Tissa. Vendo Zirim que a cidade era tomada, foi-se ao castelo do rei e queimou sobre si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar a Israel. Quanto aos mais altos de Zirim e a conspiração que fez porventura, não estão escritos nos livros dos reis de Israel? O reinado de Onem de Israel. Então o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para o fazer rei, e a outra metade seguia Oni. Mas o povo que seguia a Oni prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate. Tibni morreu e passou a reinar Oni. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Oni começou a reinar sobre Israel e reinou 12 anos. Em Tissa reinou 6 anos. De Semer comprou ele um monte de Samaria por 2 talentos de prata e o fortificou a cidade que edificou sobre o monte. Chamou-lhe Samaria, nome oriundo de Semer, dono do monte. Fez Oni o que era mal perante o Senhor. Fez pior que todos quantos foram antes dele. Andou em todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também nos pecados que este fizera pecar a Israel, irritando ao Senhor Deus de Israel com os seus ídolos. Quanto ao mais alto de Oni, o que fez ao poder que manifestou, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Israel? Oni descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. Oni descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Acabe de Israel, seu casamento com Jezabel. Acabe, filho de Oni, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Oni, sobre Israel e Samaria 22 anos. Fez Acabe de Oni o que era mal perante o Senhor, mais do que os que fizeram antes dele, como se fora coisa que só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificaram em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de madeira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes. Em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segube, seu último segundo a palavra do Senhor, que falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Aleluias. A descendência de Salomão, né? Ali reinando, cada um ali segundo o seu coração.
Alguns obedecendo a Deus, outros não. Amém? Que nós viemos aprender com a palavra do Senhor. Que viemos também pedir ao Senhor direção para obedecê-lo com sabedoria e viver segundo o que Deus tem para nós. Amém? Hoje lemos 1 Reis, do capítulo 13 ao 16. Deus é bom. E esse é o dia que o Senhor fez para nós. Esse é o dia, quinta-feira. Esse é o dia, que seja o melhor dia de nossas vidas. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por essa oportunidade, que Ele venha estar na direção do nosso dia, em todo o tempo, em nome de Jesus. Pai, a Ti rendemos graças. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada por fazer-nos conhecer a história dos reis ali, ó Deus amado, depois de Salomão e depois de Davi. Em todo o tempo, Pai, a Tua palavra diz que Davi era segundo o seu coração e que muitos descendentes dele não obedeceram ao Senhor como ele obedeceu. Ele só pecou ali, ó Pai, no caso de Urias, como diz a Sua palavra. Meu Deus, tem-nos sabedoria, papai, para obedecer a Tua palavra. Que venhamos sim, ó Deus amado, ter um coração segundo o coração de Davi, voltado a obedecer a Tua palavra e viver o que o Senhor tem para nós. Eis-nos aqui, Senhor. Guia-nos. Coloca aí o Seu anjo ao nosso redor. Que o Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo. E que nós venhamos ter, ó Pai amado, sensibilidade para ouvi-lo. Ele nos guiando e nos direcionando. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada por cada vida que aqui vai estar. E aquelas que estão, que o Senhor possa continuar abençoando. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a graça do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Vamos vivê-lo na plenitude. Amém? Até amanhã.